Inferno. Produção: Esdras Savioli. Reedição: J. Alencar. Será que o inferno existe? Ou será que é uma invenção da religião para colocar medo nas pessoas? Quantas vezes você já viu pessoas dizendo que se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai para o inferno? Será mesmo que esse lugar existe? Tratando-se de um assunto como esse, que envolve o destino de pessoas, nós não podemos errar. Por isso, aqui não cabe opinião pessoal e nem tradição religiosa. Muito menos recorrer a experiências sobrenaturais como sonhos ou supostas visitas ao inferno. A Bíblia tem que ser nossa única fonte e nós não podemos ir além do que está escrito. É aqui que nós temos que separar aquilo que nós queremos acreditar daquilo que a Bíblia ensina. No Antigo Testamento fica muito claro que haverá salvação e que também haverá condenação, mas não fala especificamente sobre o inferno. A palavra utilizada é Sheol, mas Sheol não significa inferno. Sheol é uma palavra hebraica que, dependendo do contexto em que ela é utilizada, pode significar morte, sepultura, abismo ou simplesmente destino dos mortos. Já no Novo Testamento nós temos a palavra grega Hades, que é equivalente ao Sheol e significa mundo dos mortos. Seria o local onde os mortos aguardam pelo julgamento. E apesar de algumas traduções utilizarem a palavra inferno, Hades também não é inferno. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não fale sobre o inferno. Aliás, quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. As palavras utilizadas para se referir a inferno são Geena e Lago de Fogo. E apesar de muitos falarem que Geena não é inferno, supondo tratar-se de um lugar onde se queimava lixo fora de Jerusalém, isso não desqualifica o sentido espiritual de Geena. Afinal, Jesus sempre usava coisas do cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual. E no caso de Geena, Jesus estava claramente se referindo ao destino final dos ímpios de todas as épocas, inclusive da nossa. Resumindo, quando a Bíblia usa Sheol ou Hades, não fala de inferno. Mas quando a palavra é Geena ou Lago de Fogo, aí sim estamos falando de inferno. O inferno existe. Mas ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não diz que o inferno é um local onde o diabo reina e os demônios torturam pessoas. Também não diz que o inferno é um lugar onde os pecadores se divertem. Não diz que o inferno fica no centro da terra e deixa claro que não tem ninguém no inferno ainda, nem o diabo. A Bíblia ensina que os mortos ressuscitarão para serem julgados e condenados. Corpo e alma serão lançados no inferno. Jesus descreveu o inferno como um lugar de escuridão, tormento, tristeza, vergonha e revolta. As palavras que Jesus utilizou para descrever esse lugar foram trevas, fogo, choro, vermes e ranger de dentes. Que o inferno é um lugar terrível, não há dúvidas. Pense na pior dor que você já sentiu na sua vida, seja ela física ou emocional. O inferno é um local onde essas dores serão intensificadas e prolongadas. E o que muitos perguntam, por quanto tempo? Alguns entendem que o inferno é um local de extinção eterna e não de punição eterna. Uma das passagens utilizadas para dizer que o ímpio será aniquilado é em Mateus 10, onde Jesus diz: "Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer ou destruir no inferno tanto a alma como o corpo." A argumentação é que fazer perecer ou destruir seja o mesmo que aniquilar ou deixar de existir. Mas o problema é que nem sempre aquilo que é destruído desaparece. Ele apenas deixa de exercer o propósito pelo qual ele foi criado. E parece ser essa também a ideia do outro versículo que é utilizado, em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna ou perdição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Aqui, se a gente for usar o mesmo raciocínio e entender que destruir é deixar de existir, o versículo fica totalmente redundante. Porque se destruir é deixar de existir, não teria por que falar separação da presença do Senhor e também não teria por que falar da majestade do seu poder. E além desses dois versículos, alguns afirmam também que a expressão segunda morte, que aparece 3 vezes em Apocalipse, também significa que o homem será aniquilado no lago de fogo. Porém, a palavra morte no Novo Testamento é frequentemente utilizada para se referir ao estado do homem em relação à separação de Deus, e não à morte literal. E o outro agravante é que no contexto onde é utilizado o termo segunda morte, também aparecem frases como para todo sempre e dia e noite. Em todos esses casos, tudo indica se tratar de uma separação definitiva de Deus, e não de uma aniquilação completa.
Por isso, para afirmar que destruição ou segunda morte significa aniquilação e deixar de existir, é preciso forçar demais o texto e ser tendencioso na interpretação. Agora, olha com atenção o que Jesus disse. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Fica alguma dúvida? Dá para entender porque essa passagem é um dos maiores problemas para aqueles que defendem que o ímpio será aniquilado. A expressão tormento eterno é kolasin aionion no grego. E é verdade que essa expressão também pode ser utilizada para ao longo da vida ou durável, e não somente eterno. Mas o versículo também usa a expressão zoen aionion para se referir à vida eterna. Seria muito arriscado pensar que a mesma palavra tem sentidos diferentes na mesma frase e no mesmo contexto. E a ideia de tormento eterno ela não acontece somente em Mateus 25. Nós temos também fogo eterno em Mateus 18, vergonha e desprezo eterno em Daniel 12, atormentados dia e noite para todo sempre em Apocalipse 20, reservadas para sempre as mais densas trevas em Judas, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga em Marcos 9, e não há repouso nem de dia nem de noite em Apocalipse 14. Todas essas passagens demonstram que a possibilidade do tormento no inferno ser algo eterno é enorme, tanto para o diabo e seus anjos, quanto para o homem. Muitos argumentam que não tem como o inferno ser algo justo se a punição for a mesma para todos. Porém, a Bíblia traz fortes evidências de que o tormento será mais intenso para uns do que para outros, de acordo com o que foi feito em vida. Frases como esses receberão maior condenação, serão castigados mais severamente ou terão condenação mais severa, dão a entender que a condenação será mais rigorosa para aqueles que conhecem a verdade e não praticam, e para aqueles que tiveram mais oportunidades de arrependimento. Mas uma coisa é certa, o inferno é o lugar para todos aqueles que não seguem a Cristo nessa vida. O que nós, meros seres humanos, precisamos entender é que Deus é o Senhor do universo. Por que será que nós relutamos tanto em admitir que Deus é livre para fazer o que Ele bem entender? A grande pergunta é, e se Deus quiser? E se Deus decidiu glorificar o seu nome, trazendo salvação eterna, e decidiu mostrar o seu poder e a sua ira contra o pecado com a punição eterna? E se Deus decidiu fazer isso, você se recusaria a acreditar nele? Você recusaria a salvação eterna porque não acha justo? Somos nós que definimos o que Deus pode ou não fazer? Como pode a criatura questionar o Criador? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E se o inferno é algo incompreensível para nós, Deus fez algo ainda mais incompreensível. Ele enviou seu único filho, que deixou a sua glória, para nascer e ser educado por seres que ele mesmo criou, para depois ser torturado, humilhado, perfurado nas mãos e nos pés, ter uma coroa de espinho cravada na cabeça e morrer sem ter culpa alguma. Você daria o seu filho para salvar qualquer pessoa que fosse? Não, né? Pois é, Deus fez isso, assim como tudo que ele descreveu nas Escrituras, e fará tudo aquilo que as Escrituras ensinam, inclusive sobre o inferno. Por que será que Jesus usou palavras tão duras e assustadoras em relação ao inferno? A resposta é simples, por amor. Jesus conhece profundamente a realidade do inferno. E ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A realidade do inferno torna ainda mais magnífico o perdão de Deus estabelecido na cruz, pois revela sua profunda ira contra o pecado e a extraordinária graça da cruz. A eternidade do inferno expõe a gravidade do nosso pecado e revela claramente o favor imerecido de Deus sobre nós. Mostra que Jesus Cristo escolheu livremente suportar a ira que eu merecia para que eu pudesse ficar longe desse lugar e pudesse experimentar a vida na presença de Deus. Esse amor é indescritível.